vocês aqui, irmãos que já faz mais de 20, 12, 10 anos que a gente não se via. Então, para mim é uma alegria muito grande. Primeiramente, queria agradecer a congregação de Votuporanga, em nome da liderança do Coral, por me convidar para estar aqui nesta região. É a primeira vez que venho fazer uma palestra com vocês e espero que possamos passar esses minutos aqui com muita alegria e que possamos aprender alguma coisa. Primeiramente, o pastor Pedro vai fazer uma oração para a gente começar o trabalho. A paz do Senhor a todos, irmãos. A felicidade de vocês é a minha felicidade também. Apesar de não ser corista, né? Mas já fui um corista. Fui corista aos 13, 14 anos. Já faz 60 anos que fui um corista. E hoje é a primeira palestra que vou participar e vou assistir. E eu gostaria que os irmãos aproveitassem bem essa palestra, que essa palestra, irmãos, é a hora que for fazer o uso dessa palestra, certamente vocês vai ter uma validade muito grande, porque é muito importante essas palestras, jovens, vindo das regiões, de todo aqui da região de Votuporanga, os irmãos vieram de longe participar dessa palestra, e vocês têm a certeza que vocês vai ter um alimento muito, muito, muito grande. Amém. Vamos fazer uma oração para abençoar o nosso trabalho. Ó Santíssimo Deus, ó nosso eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, neste momento tão santo e tão sagrado, quando aqui já se encontra a juventude de toda a região, para poder participar dessa palestra. Ó Santa e Gloriosa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, eu peço a Senhor a tua santa unção, aqueles que neste momento aqui já se encontram, e aqueles que estão assistindo, vai assistir também essa palestra, e seja guardado no seu coração, quando o Senhor for fazer o uso deste mesmo ensinamento, que vão ouvir a partir deste momento, que a Senhora Santa Vó Rosa, ó Primaz, santo e querido irmão Aldo, guarda-nos, protege-nos, abençoando o nosso trabalho, dando a inspiração ao nosso palestrante, e aqueles que vão ouvir nesta manhã, Santa Vó, que a Senhora nos guarda, nos protege, para que tenham uma inspiração, neste momento é tão importante, Santa Vó, e temos a certeza que a Senhora e o nosso estimado irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima também, seus santos diante do poder celeste, ele já se encontra neste momento, nesta reunião de encontro de jovem também, nessa palestra, que a Senhora nos inspira, faz ele nos entender, Santa e Gloriosa Vó Rosa, o nosso venerável Espírito Consolador, que a graça soberana de nosso Deus, ela possa estar presente em todos os momentos de nossa vida. Amém. Muito obrigado. Irmãos, eu queria falar com vocês sobre uma palavra que está sendo muito falado, que é o propósito. Eu não poderia começar essa palestra sem falar sobre propósito, tá? Vamos primeiro na definição de propósito. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito, tá? Na igreja, eu acredito que uma boa parte dos irmãos tem isso alinhado, o propósito. Mas boa parte ainda precisa se alinhar. Porque vocês concordam comigo? Se todos tivessem um propósito alinhado com Deus, consigo mesmo, não haveria problemas. Porque se o intuito do apostólico é vir na igreja
para crescer espiritualmente, para louvar a Deus, para passar momentos felizes, não deveria ter problema. Mas infelizmente, não é todos, mas alguma parte do povo ainda não parou para pensar qual que é o seu propósito de ser apostólico. Por que eu vim aqui hoje? O que eu quero aprender hoje? Por que eu frequento um ensaio? Por que eu venho na igreja? Então essas perguntas a gente precisa fazer para a gente mesmo. Senão a gente corre um sério risco de estar perdendo tempo. E às vezes machucando o irmão do nosso lado, chateando uma pessoa com as nossas atitudes. Então eu dividi o propósito aqui em 3 partes. Primeiramente, o propósito da nossa existência. Por que eu existo? Quantos milhões de pessoas acordaram hoje sem um propósito de vida? Até com vontade de morrer. São muitas pessoas, vocês não calculam quantas pessoas acordaram hoje e não oraram, não agradeceram a Deus pelo dia que recebeu, pela vida, pela saúde, pela família. Diferente de vocês, vocês acordaram e vieram para a igreja. Olha a diferença. Sem contar que hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, em que as doenças da saúde mental têm tomado conta da humanidade. E isso causa um esfriamento espiritual muito grande para todos nós, se não tomarmos cuidado. Então, o propósito da existência, ele é crucial para que nós possamos viver melhor. Nós precisamos saber por que nós estamos aqui na Terra. Qual marca que eu quero deixar na minha família, para os meus amigos, no meu trabalho. Precisamos ser gratos, primeiramente, pela existência. Tantas pessoas acordaram hoje num leito de dor. Tantas pessoas acordaram hoje sem vida. Tantas pessoas acordaram hoje sem perspectiva da vida. E vocês estão aqui. Viajaram, deixaram de estar com a família, para estar aqui, ouvindo essa palestra. Ontem fizemos uma reunião muito bela. Então, olha a mudança de propósito. Então, peço a vocês, se por acaso tiver alguém que ainda não descobriu o seu propósito de existência, o seu propósito de vida, que repense. E ainda dá tempo. Porque Deus não vê você como uma multidão. Deus vê você como um ser único. Ele não vê você com a multidão. A hora que Ele vai te analisar, a hora que Ele vai analisar, Ele analisa você individualmente. A hora que você ajoelha, pede uma bênção para Ele, Ele vai ver os seus atos, a sua conduta. Ele não vê você como uma multidão. Então precisamos rapidamente alinhar essa questão de propósito da nossa existência. Segundo, o propósito de ser apostólico. Por que eu sou apostólico? É cultura? Não pode ser. A cultura está inserida, mas eu não posso ser apostólico porque minha mãe quer que eu seja apostólico. Eu preciso ser apostólico de coração, porque eu gosto de ser apostólico, eu gosto de estar na igreja, eu gosto dos trabalhos da igreja. Faça essa pergunta para cada um de vocês. Por que eu sou apostólico? Qual é a marca que eu quero deixar para a humanidade sendo apostólico? A gente canta que ser apostólico é muito bom. Tem tantas letras fantásticas nos hinos. Mas precisamos viver as letras dos hinos. Precisamos pregar o que cantamos. Então, às vezes,
um apostólico não se deu conta da importância de ser apostólico. Como ele pode mudar o mundo? Como ele pode mudar um vizinho, um amigo? Então, peço vocês também que repense o propósito neste olhar. Por que que eu sou apostólico? Terceiro, qual é o meu propósito com o meu ministério? Eu acredito que todos vocês aqui, a maioria que nos assiste, nos ouve, é do ministério. O que significa ministério? Ministério é uma condição que possamos louvar a Deus, servir a Deus de uma forma mais plena. Quando a gente fala em ministério, a gente pensa logo no pastorado. Mas eu quero dizer para vocês que o coral também é um ministério. Ser regente também faz parte do ministério. E quando a gente fala em ministério, a gente significa que está falando que a gente está à frente da igreja. A gente precisa ser um exemplo em tudo que fazemos. Então, por que que eu sou corista? Por que que eu participo do trabalho do coral? Essa pergunta tem que ser constante no nosso viver. Eu falo assim que além do propósito, tem uma coisa mais forte que o propósito, que é a força de vontade. Às vezes nós temos o propósito alinhado, mas acordamos cansado. Isso é normal. Acordamos cansado, mas espera lá, hoje tem ensaio. Aí você tem que usar a força de vontade para poder acordar, vir para a igreja e participar do ensaio. Então eu convido a vocês a fazer essa pergunta também para vocês. Por que que eu sou corista? E não é, hoje a gente tem um problema muito sério, que todos querem participar do coral, mas nem todos querem ser assíduo, nem todos querem participar dos ensaios, querem participar mais na época de festa. Só vive o propósito quem suporta o processo. Ninguém está prometendo que ser corista para vocês é fácil. Ninguém. E vocês sabem que não é fácil, é prazeroso, mas a gente precisa ter ensaio, precisa preparar as festas. Ontem vocês ensaiaram às 14 horas, poderia estar dormindo em casa, mas tiveram que vir. Esse é o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. É bonito ver o pastor pregar. Ontem tivemos uma reunião muito bela, mas o pastor, para ele poder cumprir o propósito dele, ele teve que deixar a família, viajar. Os pastores itinerantes viajam 30 dias, fica longe da sua família. Esse é o processo. Mas para servir a Deus nunca foi fácil, nunca. E falo para vocês que a gente vive uma época de muita facilidade. Porque se a gente for pegar a história bíblica, a gente vai ver que para servir a Deus era um sacrifício imenso. Imenso. Ao ponto de você não poder falar a palavra Deus da sua boca. E hoje nós temos a liberdade de falar de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e dos nossos dois santos que foi criado na igreja, que é a Santa Vó Rosa e o Santo Querido Irmão Alto. Então, irmãos, precisamos viver o propósito, mas precisamos suportar o processo. Eu convido os coristas que estão desanimados, que não frequentam os ensaios, que repense. Não adianta fazer pela metade. Os regentes, aqui tem muitos regentes da região, eles têm um carinho imenso pelo trabalho, eles preparam partituras, preparam exercícios, preparam os hinos que vai ser ensinado, aí chega na frente do coral, a metade do coral somente. Aí eu volto lá na frente
no começo da palestra. Se todos tivessem o propósito alinhado, nós não teríamos problemas nos corais. Mas isso não é eu que vou mudar vocês, não é a direção da igreja, a gente ajuda, mas isso precisa vir de dentro do coração de vocês. Quando vocês enxergar que para vocês viver plenamente, precisa ter um propósito alinhado, vocês vão ver que gostoso que é. Tem muitos irmãos esperando o amanhã para viver o propósito. O propósito não encontra o preguiçoso. O propósito encontra aquele que está trabalhando plenamente hoje. Hoje. Não espere o amanhã para ser melhor. Nós precisamos ser melhor hoje. Melhor como corista, melhor como pessoa, melhor como um pai, como um marido. Precisamos ser bom hoje. Tá bom? E outra. Quando a gente vê um corista, um regente com um propósito alinhado, a gente sente uma diferença muito grande. Essa pessoa, ela começa a ficar cheia de Espírito Santo. Ela é alegre, tudo que ela faz é com amor. Precisamos ser templo de Deus para receber suas bênçãos. Nós temos aqui, na igreja apostólica, um trabalho belíssimo, que só nós temos. Mas muitos coralistas ainda não se deu conta disso. O trabalho que realizamos aqui é um trabalho de excelência. É um trabalho espiritual muito bacana. E fala assim, todo o trabalho que é feito na igreja, não precisa ser ensaio, mas uma aula de música, um ensaio de orquestra, tudo ajuda no crescimento espiritual das pessoas. E aí eu convido as pessoas que estão à frente desses trabalhos a repensarem também qual que é seu propósito. Eu sei que às vezes a gente desanima, porque a gente está lá, pensa no hino, na preparação do ensaio a semana inteira, e às vezes chegamos na frente do coral, o coral a gente está 100 por hora e os coralistas estão 50, 60, 40, 20, 10. E a gente precisa manter a animação. Nós também somos líderes espiritual. Os regentes que estão à frente do trabalho, os professores, precisa também alinhar o propósito. Nós somos líderes, e quando a gente fala em líder, a gente logo vem na lembrança que a gente precisa seguir. Não musicalmente somente, mas espiritualmente. Aí eu convido a vocês a alinharem espiritualmente. A conduta precisa ser alinhada, a conduta de apostólico. O que a gente vive aqui, a gente precisa viver lá fora, porque nossos coralistas estão nos observando. E tem todos nós como referência. Tá? O propósito também está alinhado aos nossos sonhos. Tá? Eu dividi em duas partes, sonhos espirituais e sonhos pessoais. É proibido ter sonhos pessoais? Não. Você pode almejar uma casa melhor, você pode almejar um emprego melhor. Espiritualmente, vocês deveriam ter um sonho espiritualmente. Ah, eu quero ter mais fé. Eu quero ser mais santificado. E não estou com fanatismo. A gente está na igreja para ser melhor a cada dia. Não é fanatismo. Se a gente vir aqui e não voltar melhor, alguma coisa está errado. Concorda comigo? A gente precisa vir. Veio ontem, estou melhor hoje. Participou hoje de mais uma reunião, estou melhor ainda. E assim se vai. Tá? Então, eu convido a vocês a ter sonhos. O sonho vai em busca com o seu propósito. Pode ser ele espiritual e também material. Muitas pessoas sonham e voltam a dormir. Outras sonham
e vai atrás do seu propósito, atrás do seu sonho. Então convido a vocês não somente sonhar, senão vocês vão se frustrar, pegar uma depressão, mas sonham e vai atrás do seu sonho. Seja ele espiritual, por exemplo, o meu sonho é ser mais santificado, mas não vem nas reuniões. Você se santifica em casa, sozinho? Meu sonho é ser um corista exemplar, mas não vem nos ensaios. Falta, quando vem não dá valor. Então uma coisa tem que estar alinhado com a outra, tá? Falei para vocês que só vive o propósito quem suporta o processo, e isso é uma realidade, tá? Por exemplo, alguém que pensa fazer medicina, ou advocacia, alguma coisa. Você vai passar 4, 5 anos da sua vida estudando mais que as outras pessoas. Tá? Toda profissão, quando você escolhe para fazer uma faculdade, você já entra na faculdade sabendo que você vai ter que abdicar de alguma coisa. Deixar de passear, deixar de ir nas festas às vezes sua família inteirinha está na festa e você está estudando, não é isso que acontece? Tá? Então esse é o processo. Mas depois você é presenteado com o canudo. Isso é muito satisfatório. E espiritualmente é a mesma coisa. Tá? Eu queria falar uma coisa com vocês que é muito importante para o trabalho do coral. É sobre empatia. Como que está o acolhimento dos apostólicos? Entre os apostólicos, regente com os coristas, entre corista com corista, e o acolhimento das pessoas que vêm nos visitar. Pense um pouquinho. Irmãos, precisamos pensar muito bem sobre empatia. Tá? Vou ler primeiramente o que significa. Psicologicamente, a empatia é a capacidade de você sentir o que outra pessoa sente caso estivesse na mesma situação, vivenciada por ela. Ou seja, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. Irmãos, nós estamos vivendo uma era onde a empatia está sumindo, tá? Lá fora nem se fala, e na igreja a gente precisa conversar melhor sobre isso, tá? Precisamos ter empatia pelo nosso irmão, tá? Precisamos ter empatia pelas pessoas que vai nos procurar, seja ela drogada, alcoolizada, suja, mal vestida. A gente precisa pensar nisso, porque Deus, Ele tem um objetivo muito grande com a humanidade. Ele não vai perder assim a humanidade por qualquer coisa. E nós temos que estar preparados para receber essas pessoas na igreja. Tá? Só está se fechando o cerco. Vai chegar uma hora que as pessoas vão sofrer tanto que eles vão procurar a igreja apostólica. E nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas. Tem muitos lugares que o irmão Aldo pediu para fazer um templo enorme. E a congregação é pequena. Algum objetivo ele tinha e tem com isso. Mas será que a gente está preparado para receber essas pessoas? Às vezes a gente não está agindo com empatia com o nosso vizinho de banco. Às vezes o irmão chega, passa atropelando o irmão, mas não cumprimenta. Falar dos regentes também, às vezes o regente chega e não cumprimenta os coristas. Precisa, irmãos, praticar mais a empatia.
Às vezes, irmãos, a gente julga muitas pessoas. Às vezes a irmã chegou com um semblante pesado, triste, e realmente não te cumprimentou. Mas talvez é uma forma dela demonstrar que ela não está bem. E às vezes de você abraçar, às vezes de você cumprimentar, perguntar, irmã, tudo bem? Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui à sua disposição. A gente, se possível, vira até para o outro lado. E não cumprimenta a irmã ou o irmão. Isso não é postura de apostólico. Vamos agir como o irmão Aldo agia, como Jesus agiu. O irmão Aldo às vezes passava irmãos na fila, tá tudo bem? A pessoa, tá bem, tá tudo bem mesmo? O irmão Aldo sabia que não estava bem e perguntava mais de 3, 4 vezes. Então precisamos praticar mais a empatia dentro da igreja. Se doer mais pelas causas dos irmãos. Se colocar no lugar. Hoje, irmãos, falei no início, quando eu falava sobre o propósito da existência, hoje tem uma doença que está tomando conta da humanidade, que é a ansiedade. E se a ansiedade a gente não cuidar, ela vira depressão. E a ansiedade e a depressão, ela, em cada pessoa, ela se manifesta de uma forma. Então, não precisa saber a fundo da vida do irmão, se ela tem depressão, se ela está passando problema. Só dá os braços e abrace, sem julgamento. Precisamos pensar mais nessa forma de empatia, como acolher os irmãos, como abraçar os irmãos, cumprimentar, isso é muito gostoso. Mas não aquele cumprimentar superficial, aquele cumprimentar de cumprimentar, olhar nos olhos e perguntar se está tudo bem. Quem não tem costume de cumprimentar, comece a cumprimentar os irmãos. Quanto mais paz do Senhor você deseja, mais paz vem para a sua vida. Precisamos pensar na inclusão das pessoas com deficiência. Precisamos tratá-la como se ela não tivesse a deficiência. Precisamos tratar essas pessoas que às vezes não suportam a dor do problema em casa e chega triste na igreja, precisamos acolher. O que nós aprendemos na igreja a vida inteira? Mas às vezes nós queremos pessoas igualzinha a nós perto da gente. Pessoas que só falam coisa bonita, não queremos ouvir problema. Agora, volta lá atrás e pensa em Jesus. Quando Jesus escolheu aquelas pessoas para viver do lado dele, ele escolheu só pessoas difíceis. Pessoa que questionava ele a todo momento. Ele não pegou os melhores. Ele pegou os piores e trouxe do seu lado e fez aqueles homens piores, melhores homens, que hoje nós até cremos neles. E eles realizam milagre. Agora nós selecionamos muito para quem vai ficar do nosso lado. Nós precisamos pensar na empatia, precisamos pensar nos ensinos que o irmão Aldo nos deixou, no exemplo de Jesus, de Maria Santíssima, e colocar isso em nossa vida. Precisamos acolher melhor as pessoas. E não somente, eu comecei falando dos irmãos da igreja. Porque se a gente não acolhe os irmãos da igreja, imagine lá fora. Eu sei que muitos apostólicos têm feito diferença no seu trabalho. Têm feito diferença na vizinhança, pela sua postura, pelo seu acolhimento. Nós precisamos ser diferentes, sim. Precisamos ser uma luz a raiar no mundo. Precisamos, através do nosso exemplo, mostrar que a gente segue uma igreja santa e que aqui nós encontramos a paz, o amor, a felicidade. Então convido a vocês,
coristas, regentes que nos ouvem, para que possamos acolher melhor nossos irmãos. Independente de tudo, uma coisa que atrapalha muito o exercício da empatia é o julgamento, o preconceito. O julgamento, ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação. A psicologia fala que o julgamento não é saudável para nós mesmos e nem para as outras pessoas. A pessoa que vive julgando, ela não se dá a oportunidade de ser melhor, porque ela só fica apontando defeito nas pessoas, só fica apontando. E quando a gente julga as pessoas, a gente cria uma imagem das pessoas. E a gente não consegue nem chegar perto. Aquele fulano lá eu não cumprimento por causa disso. Aquele lá eu não converso por causa daquilo. Irmãos, tire o julgamento de lado. Coloque a empatia, o acolhimento. Isso vai ser muito bom para todos nós. O julgamento muitas vezes faz a gente ter uma visão distorcida das pessoas. E às vezes deixamos de cumprimentar, conversar e ter amizade. Teve um dia que eu conversei com o meu coral sobre empatia. Do jeitinho que eu estou falando para vocês. E eu tive uma surpresa que durante a semana vários irmãos me mandou mensagem. Ney, estava precisando, eu não estou me sentindo à vontade. Tem irmãos que não me cumprimentam, eu não sei porquê. E eu comecei a se colocar no lugar das pessoas. Irmãos, não tem coisa melhor do que você chegar, cumprimentar, abraçar. Hoje ganhei tanto abraço gostoso dos irmãos. Não tem coisa melhor. Agora você chegar num banco, o irmão chegar, não te cumprimentar, não pede licença, não fala se está tudo bem. E aí você fica 2 horas do lado do irmão sem conversar, sem dar uma palavra. Eu sempre costumo dizer, tem congregação que a gente chega, é quieto demais. Eu não gosto. Se é quieto demais, não é questão de postura, não é questão de disciplina. Às vezes é questão de empatia, é questão de amizade. Às vezes não se conversam porque não gosta do vizinho do lado, não é questão de disciplina. Então sempre eu me preocupo muito quando o coral é muito quieto. Quando não se conversa, quando chega um, passa reto, não conversa. Não, ele não cumprimentou porque está respeitando. Não, gente. Precisamos ser alegres. A Santa Avó Rosa gostava muito de festa. Vocês não têm ideia como o irmão Aldo gostava de preparar as festas na igreja, para receber todos vocês lá. Ele tinha uma alegria imensa de preparar aquelas festas. E o povo apostólico, ele vive em festa. Nós precisamos ser alegres. Não precisamos trazer tristeza para a igreja. Precisamos vir, nos alimentar, conversar, ajudar os irmãos que precisam e voltar cheio de Espírito Santo para casa. Voltar cheio de virtude, cheio de alegria. Isso é ser apostólico. Se isso não está acontecendo com você, seu propósito está errado. O propósito de ser apostólico está distorcido. Precisamos voltar lá atrás, orar, pedir sabedoria, pedir inspiração para a Santa Avó, para o irmão Aldo, para Jesus, para Deus, para que possamos realinhar nosso propósito e viver uma vida plena hoje, não amanhã. Quando a gente fala assim que a vida na terra é um céu para mim, é realmente isso. O apostólico não tem que esperar morrer, receber o galardão e viver uma vida boa lá em cima. É viver uma vida boa aqui, cheia de virtude, cheia de paz, cheia de alegria, sendo exemplo para a humanidade. Eu convido a vocês mais uma vez a pensar no seu propósito, para que possamos não perder tempo, para que possamos cada dia que vir na igreja, a gente voltar melhor para casa. Para falar do julgamento, vou contar uma historinha aqui para vocês. A mãe chegou em casa
E a filha estava com 2 maçãs, coisa mais linda na mão, vermelhinha. E a mãe pediu uma. Ô filha, dá uma para a mãe. A filha pegou, mordeu uma maçã e foi lá, mordeu a outra. A mãe já pensou, nossa, que ingrata, mordeu as 2 e não vai dar nenhuma para mim. Aí a mãe falou, nossa filha, a mãe não merece? Não, mãe. Eu mordi as 2 para ver qual que estava mais docinha para te ofertar. Olha como que é o julgamento. Às vezes a gente não espera, não dá oportunidade da pessoa mostrar o que ela é de verdade. Às vezes a gente julga muito. Não podemos julgar. Que sejamos críticos com nós mesmos. Sejamos críticos mesmo, com nós mesmos. Até na existência, no propósito da existência. Por que eu sou apostólico? Por que eu sou corista? O que eu estou fazendo na igreja? Se a minha conduta está ajudando o meu irmão. Mas não julgue a vida dos irmãos. Isso é muito perigoso. Quantos regentes tem aqui? Ergue a mão, por favor. De junto tudo? Muito bom. Acho que passa mais ou menos 30. Vou falar um pouquinho com vocês. Regentes, eu gostaria que vocês fossem como um pai para os seus coristas. O que é ser um pai para os seus coristas? É, primeiramente, ter um propósito alinhado com a sua existência, com o seu ministério, um propósito de vida, é abraçar, é ter empatia, é se colocar no lugar dos coristas. Quando um pai ou uma mãe tem 5 filhos, e um desses filhos dá problema, a tendência é que o pai e a mãe se apegar nesse filho aqui mais. É verdade ou não é? Se apega mais no filho que dá problema. Por quê? Ele entende que aquele filho precisa mais de atenção. Não que ele goste mais daquele filho, mas ele entende que aquele filho precisa de mais atenção, precisa de mais monitoramento, precisa de mais amor, carinho. E nós, regente, quando se deparamos com um corista que dá trabalho, o que a gente faz? Será que faz isso? Ou a gente escanteia o corista? Lá vem o problemático, vai pedir alguma coisa. Eu gostaria que vocês agissem como um pai. Faz crescer essas pessoas do seu lado, espiritualmente, materialmente. Pega essas pessoas, ergue elas, dá a mão. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito também, de melhorar as pessoas. Igual falei lá atrás, muitas vezes o julgamento atrapalha muito o nosso exercício da empatia, porque a gente julga as pessoas. O ser humano é assim, ele é bem complexo de entender. Às vezes a gente precisa pedir até sabedoria para a Santa Avó, para o irmão Aldo, para a gente poder solucionar alguns problemas. Mas eu peço vocês que possam ter mais empatia, que possam acolher melhor os irmãos, que possam ser exemplos para o coral, para a sua família. E, por último, que deveria ser o primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Pelo esforço que vocês têm feito, pela igreja, pelo esforço que vocês têm feito pelo trabalho do coral. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Você lidar com as pessoas, você preparar em casa o repertório da semana. Quem é professor sabe disso, o Alexandre está aqui. Preparar exercício. Cada músico você tem uma forma de manejar, de ensinar. Não se esmoreça por nada. Vocês precisam estar sempre fortes, sempre vivificados, cheios de Espírito Santo.
cheio de virtude, porque os coristas precisam disso. E se os coristas vê que vocês estão desanimados, a tendência é que os coristas desanimem também. Eu sei que todos os regentes que está aqui gostaria de chegar na frente do coral e ver os bancos cheios. Isso nem sempre acontece. Mas quando vê a metade do coral, ou 45% do coral, faça o trabalho da mesma forma como se estivesse todos presentes. Porque aqueles que vieram ali também merecem sua atenção. Deixa assim a cobrança para Deus. Se o corista não veio, às vezes a gente transfere muito para nós. Ah, por que o corista não veio? Gente, nós vamos prestar conta dos nossos atos para Deus. E eu falo para vocês, muitos irmãos têm pedido muita prosperidade financeira para Deus, para Jesus, mas às vezes esquece de se alinhar espiritualmente. Se alinhe espiritualmente primeiramente e deixa que as coisas financeiras, materiais, Deus vai cuidar e vai te dar a vitória. Tá? Então, regentes, parabéns pelo trabalho de vocês. Aqui vocês estão um pouco distante da sede, mas a gente fica sabendo a luta que vocês têm aqui, o ânimo que vocês têm passado para os coristas, isso é muito bom. Não deixe acabar isso, não deixe. Quando vocês se sentirem um pouco desanimados, ore, pede a Deus muita sabedoria. Uma coisa que a gente, regente, precisa fazer muito é orar. Quando vocês se verem diante de um problema, se ajoelhe, pede sabedoria para Santa Avó e para o irmão Aldo, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Falando em sabedoria, no aperfeiçoamento de regentes, tivemos a honra de ouvir o pastor Trevisan falar alguns minutos com a gente, foi muito bom. E às vezes a gente não sabe como começou a igreja, a história da música na igreja. Por exemplo, quando começou a igreja apostólica, a gente cantava os hinos que as outras igrejas cantavam, que era da harpa cristã. E aí Jesus, através da Santa Avó Rosa, revelou que a partir daquele momento, Jesus queria que nós tivéssemos nossos próprios hinos. Tá? E aí a Santa Avó chegou para o Trevisan e falou, Jesus pediu para a gente fazer nossos próprios hinos. O Trevisan falou, mas vó, como? Eu não sei nem escrever direito. A Santa Avó, sempre a Santa Avó falava, ore, pede sabedoria para Jesus, que Jesus vai te ajudar. E assim o Trevisan fez, em vários hinos. No começo ele pedia muita sabedoria e a Santa Avó, Jesus, deu muita sabedoria. Olha quantos hinos do início da igreja que até hoje a gente canta e sente aquela unção tão grande. Mas por quê? Será que a gente não merece inspiração? Merece. Será que a gente não merece, a época de hoje não merece sabedoria? Merece. Falta buscar. Às vezes a gente confia muito no eu. Eu posso, eu faço, eu aconteço, mas esquece da sabedoria e da inspiração divina que a gente precisa buscar a todo momento e em todos os sentidos de nossa vida. É para o trabalho, é para a família, para a igreja, para conviver na sociedade. Então, irmãos, regentes e até corista, ore mais, peça mais sabedoria, peça inspiração para resolver os nossos problemas cotidianos, para que a gente possa tomar uma decisão assertiva. Os regentes precisam agradecer seus coristas. Às vezes a gente fica triste porque o corista não veio, mas a gente esquece de agradecer o que estava presente. E eu falo mais, o inimigo, ele não gosta do trabalho que a gente realiza na igreja. Não gosta, de jeito nenhum.
Hoje, tomando café com o Brasley, ele tocou num assunto que é pura verdade. Uma festa como essa que está acontecendo aqui mexe com a igreja inteira. É com a irmã que fez o café, é com os regentes que estão preparando, os coristas, vê todo mundo com brilho nos olhos, os obreiros, pastores, tudo nos recebendo com maior alegria. Agora, vocês acham que o inimigo gosta disso? Não gosta. Então precisamos ter vigilância, precisamos orar a todo tempo, para que Deus e a Santa Avó não deixe que o inimigo chegue e afete nossa vida. Tá bom? Aos coristas. Coristas, repense no seu propósito. Por que você é corista? Lembre no primeiro amor. E volte a praticar as primeiras obras. O que seriam as primeiras obras? Quando você entrou no coro lá, que você, nossa, eu preciso ir, não posso faltar nenhum ensaio. E por que houve esfriamento? Repense daqui para frente. É lógico que tem faltas que são justificadas, trabalho, doença. Mas se você está com saúde e não está trabalhando, seu lugar é aqui. Se você é corista, seu lugar é aqui. Nós precisamos de vocês. E eu sempre falo para os meus coristas, nós não sabemos a hora que a Santa Avó vai nos abençoar. Se é no ensaio, se é na hora da reunião. Eu só sei que nós precisamos de muitas bênçãos. E às vezes, Deus envia anjos e santos para estar aqui, por exemplo, em Votuporanga. Envia para estar na sede. E esses santos e anjos vêm com a mão cheias de bênçãos, para dar para nós. Mas às vezes eles voltam muito tristes que essas bênçãos retornam para o céu. Por quê? Porque chega aqui e a irmã está com o celular, a outra está conversando, a outra está julgando, a outra está faltando com empatia. Como é que dá a bênção? Deus é justo. Ele precisa ser justo. E os anjos também são justos. Nós precisamos estar preparados para receber as bênçãos. Tá? Então eu convido a vocês a realinharem seus propósitos, a ser mais assíduos nos ensaios. Outra coisa que tem atrapalhado muito é o princípios de vida do apostólico. Quando a gente entra no coro, quando a gente vai ser pastor, a gente tem que pensar que a gente vai ser exemplo, a gente vai participar de um ministério. Então tem que ter cuidado com as fotos que posta na rede social. Tem que tomar cuidado com a nossa postura. Tem que estar com a postura 10, ok. Porque, igual falei lá na frente, nós, a partir que a gente assume o ministério, assume ser regente, assume ser corista, assume ser pastor, os irmãos automaticamente ver nós como exemplo. E nós precisamos ser exemplo. Por exemplo, uma irmã canta um solo, posta lá no seu Facebook, aí a próxima foto já é uma foto na praia. Não tem nexo. Não estou falando que isso acontece aqui, mas é um exemplo. Então, tome cuidado com as postagens de redes sociais. A gente tem sofrido bastante com isso. Porque alguns coristas querem participar do ministério, mas também não querem viver o processo, igual falei. Tá? Só vive o propósito quem suporta o processo. Tá? Vamos cantar o corinho 74, Sejas Fiel? Só para a gente finalizar a palestra. Senhor.
Espero que tenha gostado. Não posso prosseguir mais, tenho os ensaios, né, para fazer, mas quero dizer mais uma vez, a alegria imensa que eu estou sentindo aqui de estar perto de vocês, esse calor humano. Obrigado pelo acolhimento e que a gente possa ter mais encontros como esse aqui na região. Tá bom? Obrigado.